hoje a gente veio falar de um assunto bem sério, galera. Isso mesmo, pessoal. Esse assunto está presente na sociedade inteira e também no dia a dia de alguns, não é, Denner? Sim, o assunto é sério, mas pode ser divertido, não é, professora? Exatamente, Denner. Então, hoje nós estamos com o meu colega autista, uma literatura infanto-juvenil que veio encantar todos vocês. O pessoal de casa já nos conhece, mas a senhora não. Se apresente para os nossos colegas de casa um pouquinho. Eu sou a professora Josiane Calef e estou aqui ao convite do meu sobrinho querido Denner, e eu não podia deixar de vir para contar um pouco sobre o autismo para vocês, um tema muito especial, de um convite muito especial. Claro. Peraí, pessoal, vamos voltar um pouco. Sobrinho? Exato, Denner? pra quem não sabe, ela é minha tia, pessoal. Nepotismo no nosso programa, galera. Olha o nível que chegamos. A pergunta que eu e o pessoal aqui do público quer saber: o Denner é comportado em casa? Muito comportado, até demais. Oh, meu Deus, Denner. Esse aqui é um exemplo, pessoal. Seja igual a mim, comportado. Denner deveria lançar um manual, como ser que nem o Denner. Aproveitando que a tia já é escritora, já pega umas dicas, faz um livro. Olha aí, boa ideia, JP. Então, para começar nossa entrevista, você pode contar um pouco da sua trajetória na educação e o que te motivou a atuar na educação especial desde 2008? Bom, quando eu comecei a atuar, a gente já vem com aquele modelo de como a gente aprendeu, de como quando a gente estudou. E quando eu me deparei com a sala de aula, foi logo quando iniciou o processo de inclusão. Eu recebi uma aluna com uma deficiência intelectual e, para mim, eu tentava entender por que aquela aluna tinha que ter uma pessoa do lado, né? Orientando, auxiliando, se ela era minha aluna, né? Sabe aquela coisa de mãe? Porque quando a gente é professora, a gente tem essa percepção que a gente também quer agarrar todos da turma. E aí eu entendi, por a gente ter uma sala de aula com mais de 30 alunos, né? Na época eu tinha uma sala muito cheia, eu percebi que o papel daquela auxiliar é muito importante. Porque como a gente tem que gerenciar toda a sala de aula, tem alguns momentos, principalmente a criança que tem algum tipo de deficiência, ela precisa desse apoio, desse auxílio, que é o que tínhamos na época, né? Mas mesmo assim eu sentia a necessidade de procurar uma especialização, porque eu gostaria de atender um pouco mais, com qualidade, aquela criança, né? E foi daí que eu fui procurando a especialização, fui e fiz também a neuropsicopedagogia, que a gente consegue atender aí com mais propriedade, além do diagnóstico, essa criança. Falando nisso, né, essa sua especialização, neuropsicopedagoga, o que significa para você? Significa olhar além do diagnóstico, sabe? Muitas crianças que a gente recebe em sala de aula, né? Eu estava atuando como professora, eu precisava entender um pouco mais. Por que ela apresenta essa característica que cada criança é única, principalmente a criança com o autismo, né, com o transtorno do espectro autismo. E eu fui buscar muitas informações e estudos, e aí eu encontrei a neuropsicopedagogia, né, que vai muito mais além, que procura entender mais a criança, por que ela tem essa peculiaridade, por que ela aprende desse jeito, e a gente tentar poder direcionar da melhor maneira possível. Por isso que eu achei importante fazer. Na época eu estava com essa visão de atender também, né, faço alguns atendimentos particulares, mas hoje eu estou atuando com atendimento educacional especializado no município de Gaspar. E foi por causa dessa sede de entender essas crianças que você escreveu o livro Meu Colega Autista? Exatamente. Na verdade, quando eu escrevi, né, este livro, eu trouxe experiências e vivências, porque quando eu comecei a atuar, não se tinha muita informação sobre o que era autismo, né? Eu aprendi apenas que o autismo tinha os 3 níveis, né, que hoje a gente chama de nível de suporte, e quando você sai da graduação, você se depara com a prática, você vê, não é nada disso. Além do transtorno, dos níveis de suporte, a criança tem cada um, né, o seu jeito de ser, e eu percebi, meu Deus do céu, né? Então, eu fui aprendendo muito com a prática. E teve uma época que eu recebi, logo depois, né, dessa aluna, dessa minha primeira experiência com aluno com deficiência intelectual, eu recebi um aluno, que inclusive eu trago alguns exemplos dele no livro, que era não verbal,
né, e tinha essas características que eu aponto no livro. E eu senti, assim, falta de muito apoio, na verdade era falta de informação, que hoje nós temos bastante. Então, ao passar dos anos, com a experiência e com a ciência, eu resolvi escrever o livro para ajudar muito, tanto as crianças, então eu trago aí exemplos de como receber esse meu colega autista, trabalhar a questão da empatia, do processo de inclusão, e aí auxiliar os professores com essa dedicação, paciência, persistência que tem que ter ao receber uma criança com algum tipo de deficiência, principalmente o autismo. E diferente de um conto de fadas, o livro Meu Colega Autista, ele traz uma história real, né? E por que foi importante para você trabalhar com vivências verdadeiras? Então, eu trouxe exemplos e ali eu foco muito na observação. Então, quando a gente recebe qualquer criança, né? Como eu falei, cada um apresenta características diferentes, assim como o autismo, uma apresenta intensidade de comportamento diferente da outra, os níveis de suporte. E durante essas experiências, eu percebi que a observação ela é muito importante. Então, eu observo, atento, todo o potencial, o hiperfoco, que as crianças elas dão muitas dicas, principalmente sala de aula, principalmente professor, e eu trago ali principalmente para o meu colega autista, que é aquele que vai receber esse meu colega, né? Como é importante observar o que ele gosta, para poder achar maneiras de tentar se aproximar, né? Porque muitas vezes tem alguns que é um pouco difícil, por isso que eu falo assim, dessa vivência, que a observação ela foi muito importante para contribuir com esse processo de inclusão. Alguns têm até uns gostos mais específicos. Exatamente, né? Muda muito de um para o outro. Então, essa observação ela é importante. E qual que é a mensagem que você deixa nesse livro para as pessoas que têm colegas autistas e não sabem como lidar com isso? Tenha muita paciência, observa muito esse seu colega, tá? Eu trago no livro também sobre a questão dessa observação para evitar alguns rótulos, né? Alguns bullying, né? Então, trago isso. Por que é uma literatura infanto-juvenil? Porque se eu trabalho isso desde os pequenos, com relação às características dessa criança, do meu colega autista, eu já mobilizo o outro de como lidar, receber. Lá na frente, quando chega principalmente os anos iniciais, o ensino médio, eu já mobilizei, conscientizei esse meu colega, diminuo a questão do bullying, né? Entendo mais esse meu amigo que vai conseguir conviver aí na sociedade de maneira mais significativa. Olha só, que bacana, né? E você falou que você, desde os mais pequenos, ensina muito sobre o autismo. Como é que você explica isso para eles? Então, como eu disse para vocês, eu estou em Santa Catarina hoje, morando, e vim fazer uma visita, em especial meu sobrinho, a família, as nossas famílias, e recebi o convite. E na contação, eu tenho o meu colega autista, que é o Roger, é o protagonista do livro. Eu tenho o boneco, tenho o hiperfoco dele que eu trago, a importância, né? Por que eu falo do hiperfoco? Se eu sei do que ele gosta, se é um aluno, um colega não verbal, ou se é um aluno, né? Uma professora recebe, mas eu percebo que ele tem algo que ele gosta muito, que é o avião, é uma maneira que, é uma dica que ele me dá para eu me aproximar dele. Olha só, ou fazendo o som do avião, se é uma criança pequena, ou você chegando, meu colega falando do avião. Então, na contação, para chamar a atenção das crianças pequenas, eu levo o Roger, eu tenho um avental, faço a contação de uma maneira de encantar eles e eles entendem. E geralmente em abril, né, que foi lançado o ano passado, a gente faz muito esse trabalho, que é um mês que a gente trabalha aí alusivo às pessoas com autismo. Então a maneira a gente encanta, a criança entende e eles serão os nossos, vão transmitindo essa informação desde pequeno. Porque se eles já têm um encanto por você falando sobre o hiperfoco dele, consegue até mesmo ajudar mesmo, né? Exatamente, é uma dica muito bacana, por isso que eu sempre foco aí na observação, né? Que quando eu observo o comportamento dessa criança, eu consigo observar o que ela gosta, né? O que ela fala, é uma maneira da gente poder já direcionar uma comunicação com essa criança, com esse meu colega, sabe? Sim. E na sua experiência, qual é o maior desafio dos professores ao trabalhar com alunos autistas? Hoje em dia não se tem tanta falta de informação, mas na minha época era muita falta de informação, né? Hoje, graças à ciência, avançou muito,
né? Principalmente com relação ao autismo, as características, em meninas principalmente, que é bem sutil. Então, para os professores era a falta de formação, como eu disse, não, então comecei, a gente aprende, tudo muito básico, assim, quando vê na prática, não é realmente isso. Cada uma tem sua necessidade, potencialidade, a gente tem que aprender a lidar. E hoje é a sala de aula cheia, porque o professor ele tem que lidar, então, com a sala de aula, a quantidade de alunos, a falta de formação e até profissionais que tenham, sim, esse conhecimento, esse tato de lidar com essa criança. Por isso que eu falo muito que o professor ou qualquer pessoa que lidar com essa criança, né, principalmente em sala de aula, tem que ter muita paciência, persistência e dedicação. Verdade, não é fácil cuidar de um autista, assim. Então, seguindo isso que você falou da persistência, paciência e dedicação, quais são os outros pontos importantes na educação inclusiva? Quando eu falo da paciência, é paciência de entender cada criança, porque cada criança ela é única, né? Persistência, porque principalmente a criança com autismo. Porque o autismo ele pode vir associado com outras comorbidades, então pode ter uma criança com autismo mais a deficiência intelectual. Então tem que entender, né, como que essa criança aprende, qual a sua necessidade, sua potencialidade. E aí, por isso que eu falo da persistência, não desiste. Porque tem aquela que vai aprender muito mais rápido, mas também vai ter aquela criança que vai demandar um pouco de mais tempo. Por isso que eu falo dessa persistência. E quando eu falo de dedicação, é que acompanhar esses avanços. Por mais que demore 6 meses, porque essa era a minha frustração, gente. A gente, quando trabalha com educação, a gente trabalha com os avanços. Opa, vou avançar na alfabetização. Então, quando eu comecei a atuar diretamente, que hoje eu sou professora de educação especial, né? Eu vi assim, no começo, gente, cadê que ele não vai? Essa criança não vai. Opa, porque ela tem deficiência intelectual, vai demandar mais tempo. Não acompanha a idade cronológica nem as de antes, porque ela tem essa deficiência, né? E era frustrante. Então, aí eu percebi, opa, eu preciso de dedicação, sim, para poder acompanhar esse avanço. Eu não posso deixar passar. Que vai esses 6 meses, mas que vai esses 6 meses no pequeno avanço. Porque para essas crianças, o pequeno avanço é uma conquista muito grande. Isso mesmo. Você falou sobre o meu livro, Meu Colega Autista, e nesse livro tem muitas nomenclaturas e tal. Como você acha que essas crianças, entendendo essas nomenclaturas, vão lidar contra o preconceito contra o autista? Tocou um ponto bem importante. Então, o livro, a literatura, ela traz as palavras que são características ao autismo, como ecololia, hiperfoco, e inclusive eu trago palavras na cor laranja, porque quando o professor realizar a leitura para uma criança pequena, ela percebe que essa palavra tem uma cor diferente, porque ela tem um significado muito importante, que é uma característica pontual de uma criança com autismo. Então, aí a professora trabalha um pouco mais com essa criança, principalmente os pequenos, que precisa ter mais o concreto para entender. Tá? Então, eu trago com essa percepção, principalmente do professor, quando trabalha com criança pequena, de explorar um pouco mais e pontuar que é uma característica de uma criança autismo. Aí, um adolescente está lendo, né, um adulto está lendo, percebe, opa, hiperfoco, então é relacionado à criança que gosta muito de algo, é uma dica para eu poder me comunicar. Ecolalia, opa, tem crianças que repetem muito do repertório do que ela gosta muito, né, isso é outra dica. Então, trago isso, mas pontual, para que os outros entendam e a gente evite rótulos, evite preconceito e assim por diante. E como que a inclusão escolar pode transformar a vida não só de uma criança com autismo, como os colegas e os professores? A inserção, né, a inclusão dessa criança ou qualquer outra que frequenta a escola, ela é muito importante. A escola, vamos dizer que ela salva vidas, muda o roteiro da vida das pessoas. Tá? O professor, ele tem um papel muito significativo, principalmente os professores dos anos iniciais. Tá? A escuta ativa, ela é importante. Tá? A escuta, o olhar, a observação. Então, a escola, quando a gente fala principalmente de inclusão dessas pessoas com autismo, ela tem esse olhar e o professor tem que mudar o seu pedagógico para poder atender a todas e perceber o potencial dessa criança, que muitas vezes ficou lá isolada, que é o que acontecia há muito tempo atrás, que hoje faz parte agora da escola. E que
Alguns pais que não acreditavam, até por falta de informação no potencial como uma criança, tem um rumo diferente. Olha só, os caminhos que ela pode seguir. Então, a escola é um meio muito importante para o processo de inclusão de todas as crianças. E que mensagem você deixa para os professores que têm alunos autistas e às vezes acabam ficando frustrados, como você disse, com os pequenos avanços? Não se sinta frustrado, né? Sempre procure uma rede de apoio, né? O professor hoje em dia ele tem a coordenação, procure essa rede, procure o suporte, né? Tem profissionais hoje em dia, hoje como eu falei, né, tem muita informação que dá um suporte bem bacana. Eu sei que assim no começo, principalmente professor de sala de aula, né? Hoje eu estou com atendimento, mas a gente sabe que ainda demanda muitos profissionais para trabalhar específico uma criança com deficiência, né? Mas procura esse apoio e principalmente a parceria da família. Não deixe a família de lado. Esse suporte ele é essencial para que o caminho seja percorrido, seja mais leve, mais significativo, principalmente para essas crianças. E agora que você deixa as mensagens para os professores, qual a sua mensagem para os colegas de pessoas com autismo? Observe o seu colega, não ria de um comportamento diferente do outro, né? Como eu sempre explico para a criança, né? A criança, quando ela vem, ela está no espectro, é que nem o arco-íris. O arco-íris não apresenta cores diferentes e cada cor tem intensidade diferente. Um é mais forte, outro tem um tom, o azul mais claro. Então, a criança que está no espectro, ela apresenta comportamentos diferentes. Uma tem ecolalia, ou apresenta um comportamento estereotipado, que são os movimentos que está para regular. Então, quando você receber um colega com um comportamento diferente, não ria, tenta entender e ajudar para começar uma comunicação e o processo de inclusão acontecer. Tá? Aí, assim, a inclusão acontece com muita empatia. Olha só que é o que o livro traz, né? O que é empatia, de que forma ela acontece e também fala do processo de inclusão, que é muito importante na nossa atualidade. Então, recentemente teve uma polêmica na internet da fala do Marcos Mion, que está meio que romantizando a criança autista. O que você acha sobre isso? Bom, vou focar aqui no livro, né? Quando eu escrevi o livro, foi pensando em todas as questões que nós conversamos aqui. Características de uma criança com autismo, os níveis de suporte. Por que isso? Eu trabalho isso quanto antes, todos compreendendo. Quando uma mãe vai no mercado, tá? Principalmente uma mãe que tem uma criança pequena, não verbal, quando essa criança entra em crise, o que a gente evita? Aqueles olhares, um julgamento. A mãe sai mais leve, as pessoas que compreendem, né? Uma criança foi lá, teve a literatura, compreendeu, fala, mãe, ela tem autismo, olha só, o que essa mãe pode fazer? Tentar ajudar, né? Mãe, precisa de um suporte, evita esse olhar e que a gente torna o autismo mais leve, mas sem romantizar, né? Compreender que não é fácil lidar. Né? Existe crises desde o nível de suporte 1, muita gente fala, é nível de suporte 1, é nível de suporte 1 e precisa de muita observação também, sabe? E tem as suas características, suas peculiaridades. Mas não romantizar, porque não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente, além de níveis de suporte, a gente tem famílias de níveis diferentes. Uma que tem condições, né, de estar levando seu filho, porque falando em níveis de suporte, eles caminham entre si. Como assim? O nível de suporte 1, se ele não tem um tratamento adequado, ele pode ir para o nível de suporte 2. Eu não trabalhei as características, não trabalhei a questão da rigidez cognitiva, né? O meu filho com essa criança. O que acontece? Ela vai precisar de mais suporte quando sair, porque ela não vai conseguir lidar e regular isso, certo? Então, assim como o Marcos Mion, ele teve condições financeiras de fazer todo o tratamento possível, que olha, o filho dele estava no nível suporte 3, que hoje ele se comunica, porque ele teve toda essa questão financeira, já que muitas famílias que existem no Brasil, no mundo, não tem todas essas condições. Então, o mínimo que a gente traz é a informação, evita os olhares, rótulos. Inclusive, quando eu vou ministrar as palestras para falar um pouco, eu trago também sobre o suicídio, que acontece muito, né? Teve uma pesquisa que a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tirava a sua vida. Por isso que tem o Setembro Amarelo e a gente foca muito
Porque diante dessas pesquisas, a maior parcela, 10 vezes mais, são pessoas com autismo. E esse último tempo, esses 2 anos que a gente está vendo muitas famílias, mães, principalmente nível de suporte 3, tirando a vida do seu filho e sua vida. Por quê? Como essa criança vai viver se... Geralmente a gente, como pais, a gente pensa, se eu não estiver aqui, Eu não vou como viver vai? assim. Tanto que hoje tem muitas pesquisas também, porque essa criança, ela vai crescer. E como é que vai ser? Né? E hoje tem muitas pesquisas, graças à ciência, o avanço da ciência também aqui no Brasil, de como lidar com o adolescente e com um adulto, né, com autismo. E a gente queria agradecer essa entrevista incrível, que a gente aprendeu demais. Agradecer sobre os ensinamentos do seu livro, os ensinamentos que você passou. Foi um bate-papo maravilhoso, assim, né? Saber um pouquinho mais sobre os autistas, as condições dele. E a gente gostou demais, né, pessoal? Professora, muito obrigada por esse esclarecimento sobre as condições do autismo e como lidar com isso. E agora, para finalizar o nosso programa, deixa aí as suas redes sociais e como que o pessoal aí de casa vai fazer para conseguir esse livro. Então, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, que eu também acompanho aí a página de vocês, agradecer o convite, o meu sobrinho Denner. E vocês podem encontrar o livro na minha página do Facebook, Josiane Calef, e lá tem todas as lojas disponíveis para vocês. Não deixe de adquirir essa literatura encantadora, traz informação para vocês, orienta de como lidar com essa criança, e informa vocês e que vocês sejam nossos disseminadores. Galera, quem quiser comprar, o link vai estar aqui embaixo para você adquirir o seu livro Meu Colega Autista. Bye, amigos!